Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma aula de matemática. Aqui comigo, professor Antônio Paulo. Vejamos o que temos para a nossa aula? Aula de número 24, objeto de conhecimento, área de figuras planas, detalhamento, área do círculo e comprimento de uma circunferência. Muito bem, meus queridos alunos, já sabemos o que vamos estudar, então eu te convido a vir comigo para essa aula. Muito bem, meus queridos alunos, vamos aqui dar início na nossa aula de matemática. E olha só, olha onde o professor está e olha o que eu tenho aqui do meu lado, né? Estamos aqui ao lado de uma velha, de um objeto, de uma figura plana, né? Que é uma velha conhecida nossa. Se nós pensarmos olhando toda para essa imagem que tem aqui do meu lado, nós vamos entender aí que nós temos aí um círculo, né? Pensando nessa figura toda, como essa figura fechada. Mas nós vamos aqui na nossa aula abordar, na verdade, o que nós chamamos de circunferência, tá bom? Mas então, olhando para essa figura aqui do lado, o que nós podemos entender sendo a circunferência, então? Bom, meus queridos alunos, a circunferência é apenas essa parte pontilhada, né? Que fica em volta aí desse círculo, tá bom? Então, isso é o nosso objeto de estudo, é essa circunferência, tá bom? Mas olha, tratando de circunferência, nós temos alguns elementos que aqui nesta imagem está sinalizado, tá bom? Temos aqui alguns elementos que são elementos importantes no estudo de uma circunferência. E aí eu vou mostrar para você aqui cada um desses elementos para que nós possamos, né, daqui a pouco, fazer aqui alguns cálculos matemáticos usando aí esse conhecimento. Tá legal? Então, olha só o que nós temos aqui. Olha a linha pontilhada que nós temos aqui no meio do círculo. Ou melhor, ligando um ponto A ao ponto B. Nessa linha pontilhada, pessoal, perceba que nós temos aí um segmento que nós chamamos de raio, tá bom? E temos aí no meio temos o centro e ainda temos ainda o que nós vamos chamar de diâmetro, tá bom? Mas bora destacar o que é cada um, então. O centro, pessoal, nada mais é do que o ponto, né, que é localizado bem no centro da circunferência. E é a partir dele que nós vamos entender o que é o raio e o que é o diâmetro da circunferência. Tudo bem? Bom, mas bora falar do raio, então, que o raio é um dos elementos muito importantes no estudo da circunferência, tá bom? O raio nada mais é do que a distância entre o centro da circunferência e qualquer ponto na própria circunferência. Tá legal? Então, é o que nós entendemos de como sendo o raio. Tudo bem? Mas olha só, tem outro elemento muito importante ainda aí na circunferência, que é o que nós chamamos de diâmetro. Observa bem na imagem que o diâmetro nada mais é do que 2 vezes o raio, tá bom? Quer ver? Olha aí na imagem aí com a gente aí, ó. Olha só, o diâmetro, você observa na imagem, nós temos aí que ele equivale a 2 vezes o raio, e o diâmetro nós representamos aí pela letra D. Tudo bem? Bom, finalizando aqui a nossa interpretação aqui da nossa imagem, o centro é o ponto que está no centro da circunferência, representamos pela letra O. O raio é a distância do centro até uma das suas margens, que nós representamos aí pela letra R. E o diâmetro, olhando para a imagem, é a distância do ponto A até o ponto B, representamos pela letra D, que equivale, na verdade, a 2 vezes o raio. Tudo bem? Disse tudo isso para você, falamos dos elementos da circunferência. Agora, bora praticar um pouquinho algo aqui sobre os elementos dessa circunferência. Vem aqui comigo. Bom, temos na cartela aqui uma seguinte situação, ó. Vamos praticar. Determine o raio ou diâmetro de um aro com... Atenção, determine o raio ou diâmetro. Se nós tivermos o raio, nós vamos determinar o diâmetro, tá bom? Mas se tivermos o diâmetro, nós vamos dar a informação do raio. Lembrando que o diâmetro é 2 vezes o raio, tá bom? Então, bora pensar aqui na letra A. Muito bem, meus queridos alunos, vamos analisar aqui a nossa letra A. Temos aqui dizendo 20 centímetros de diâmetro. Bom, se nós temos o diâmetro, nós vamos determinar o raio. Mas o raio, meus queridos alunos, nada mais é do que a metade do diâmetro. Matematicamente, posso escrever assim, ó, que o raio ele é igual ao diâmetro dividido por 2. Certo? Mas se o diâmetro é 20, então nós vamos dizer aqui que o raio é 20 sobre 2. Que na verdade, então, nós podemos dizer que esse raio equivale a 10. Tá legal? Bom, disse isso, bora pensar agora na letra B? Vem aqui comigo. Na letra B, temos 14 centímetros de
raio. Opa! Falou que nós temos o raio. Então, vamos identificar o diâmetro. Ah, mas o diâmetro... Olha o que eu vou dizer para você aqui. O diâmetro, nós podemos dizer que ele é 2 vezes o raio. Mas quanto vale o raio mesmo? No nosso caso aqui, 14 centímetros. Bom, bora ajustar a unidade aqui da letra A, tá? Já que é centímetro, então 10 centímetros também. Bom, bora caminhar aqui na letra B. Diâmetro 2 vezes o raio, então nós podemos dizer que é 2 vezes o raio, que na verdade o nosso raio aqui é 14 centímetros. Então nós vamos ter 2 vezes 14, 28 centímetros. Agora olha só a letra B. Professor, por que tem que ter esse X aí, né? É só para confundir a gente? Não, não é para confundir não, tá bom? Olha aqui a informação. Na C, nós temos 4x centímetros de diâmetro. Se eu tenho 4x centímetros de diâmetro, se eu quiser determinar, olha só, se quiser determinar o raio, basta dividir por 2, ó. Então, ó, se eu tenho o diâmetro, eu sei que o raio é igual ao diâmetro dividido por 2, basta fazer isso aqui, ó. 4x dividido por 2, 4 dividido por 2 é 2. Então, para esse nosso praticando, 4x centímetro de diâmetro é a mesma coisa que 2x centímetro de raio. Tá legal? Isso aqui era para a gente praticar um pouquinho essa ideia de que o raio equivale a... Melhor, o diâmetro equivale a 2 vezes o raio, ou simplesmente podemos dizer que o raio ele é igual ao diâmetro dividido por 2. Beleza até aqui? Mas olha só, quero falar para você principalmente sobre o cálculo, sobre o que é o comprimento da circunferência. O que a gente está calculando, o que a gente vai calcular. Então, para que você entenda, quando eu estou falando comprimento de uma circunferência, eu tenho aqui uma animação que vai ilustrar bem legal o que significa comprimento de uma circunferência. Acompanhe eu. Imagine que uma circunferência é feita de uma corda. Agora imagine que você corta essa corda e deixa ela bem esticada. A medida dessa corda esticada é o comprimento da circunferência. Muito bem, pessoal. Vira aí, o comprimento da circunferência nada mais é como se fosse passar uma linha em volta do círculo, fazer cortar e medir, tá bom? Essa é a ideia aí de comprimento de uma circunferência. É como assim, imagina uma corda, né? Vamos imaginar uma corda que passa em volta da circunferência, e essa corda, na verdade, quando ela estiver esticada, ela vai ser o comprimento da circunferência. Agora, olha aqui para o professor e bora pensar um pouquinho junto aqui. Você deve estar se perguntando ou me perguntando, né? Professor, como que calculamos o comprimento de uma circunferência? Sempre eu vou ter que dar um jeito de pegar alguma coisa que eu possa medir, sei lá, uma trena, uma fita métrica, alguma coisa tipo isso. Bom, aí eu vou dizer para você que funciona. Se pegar uma fita métrica, pegar uma trena e medir, isso vai funcionar. Mas, matematicamente, nós temos uma maneira própria de realizarmos esses cálculos, tudo bem? E eu vou mostrar agora para você duas fórmulas, que é como se fossem duas fórmulas mágicas, né? Basta aplicarmos os valores nessa fórmula e nós vamos obter aí o valor do comprimento de uma circunferência. Então, na tela, porque nós temos aí as fórmulas para calcularmos o comprimento de uma circunferência. Olha aí, cálculo da medida do comprimento da circunferência. E aí, professor, por que eu tenho duas fórmulas aí? Precisa das duas? Bom, pode até dizer para você que uma só resolveria. Mas pensa comigo o seguinte, ó, se nós tivermos informação sobre o raio, olha só, sobre o raio, eu posso utilizar essa primeira fórmula aqui, tá bom? Mas se eu tiver informação sobre o diâmetro, e aí eu posso usar essa fórmula aqui, que é uma fórmula, como nós podemos pensar assim, mais simplificada, tá bom? Agora, eu quero chamar a atenção para um detalhe também, porque já deve ter percebido que na fórmula tem um negócio, uma letra aqui que talvez não seja tão familiar a você, que é o que nós chamamos de π. E o que quer dizer essa letra, né? Qual é o significado matemático dessa letra, tá bom? Então, na verdade, o π é uma constante matemática que representa a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro, tá bom? Aí, mas quanto vale esse π? Bom, meus queridos alunos, ele é um número não periódico, né? É um número gigantesco em número de casas decimais, mas nós costumamos aceitar, para efeito de cálculos, que o π, olha aqui, ó, que o π seja aceitável como sendo 3,14, tá bom?
Ou se a questão falar sei adote π igual a 3, a gente vai usar igual a 3. Ou se a questão não falar nada, vamos usar π igual a 3,14. Tudo bem? Certo? Só para ficar claro, o R que está lá na fórmula é o que nós chamamos de raio, e o D que está na fórmula é o que nós já conhecemos como seno diâmetro. Tudo bem? Agora a gente vai fazer alguns exercícios, né? Vamos praticar. Vamos aplicar essa fórmula aí na resolução aí de exercícios. Tudo bem? Então vamos praticar aqui, né? Com uma questãozinha que eu trago aqui para você, ó. Considere a imagem abaixo. Calcule a medida de sua circunferência. Olha só. Use π igual a 3. Professor, eu vou usar 3,14? Desta vez não, tá bom? Porque a questão disse use π igual a 3. Olhando para o que nós temos na imagem, perceba, ele quer que a gente calcule esse comprimento aqui, ó, e ele nos deu essa distância aqui. Essa distância do ponto A até o ponto B nada mais é do que o raio, tá bom? Então ele deu o raio, então a gente vai usar a fórmula que diz que o comprimento da circunferência é igual a 2π vezes o raio. Então, olha, comprimento igual. Mas quanto vale o π? Bom, para essa questão vamos aceitar que o π é igual a 3. Tá legal? E o raio? O raio é 4. Então, comprimento igual 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Qual é a unidade que nós estamos trabalhando? Centímetro. Então, centímetro. Beleza? Resolvemos aqui a nossa primeira situação, problema. Tudo bem? Espero que você tenha compreendido, porque agora a gente vai fazer mais uma questão aqui, ó. Vem aqui comigo. Considere a circunferência a seguir e calcule a sua medida. Novamente, ele quer que a gente calcule essa linha, essa medida desta linha aqui. Tá legal? Agora olha para cá, porque a questão ela nos deu aqui que a gente tem a distância do ponto A até o ponto D. Ainda disse assim, ó, que representou pela letra D, porque ele está nos dando o diâmetro, tá bom? E quando tiver o diâmetro, nós vamos usar aquela outra fórmula que eu mostrei para você. Vou voltar aqui na cartela só para você ver a nossa... Tá aqui, ó. Vamos usar esta fórmula aqui, ó. Comprimento π vezes D. Tudo bem? Então, bora lá na nossa questão. Comprimento igual π vezes D. Comprimento igual... mas quanto vale o π? Não falou nada na questão. Então, se não falar nada, vamos aceitar o π sendo 3,14, tá bom? E a distância 12, no nosso caso aqui, 12 unidades, né? Então, comprimento igual a 3,14 multiplicado por 12. 3,14 multiplicado por 12. E temos como resposta que o comprimento é igual a 37,68. Aí, pessoal, mas qual unidade colocar, né? Olha, perceba que aqui não falou nada de unidade, tá bom? Então, só usou 12. Então, se não falou nada, podemos dizer que é unidade de comprimento, tá bom? Se tivesse dado aqui qual era a unidade, nós teríamos que se representar em qual unidade estava, tá legal? Vamos aceitar dessa forma, que o comprimento, no nosso caso, é 3,14 vezes 12, porque 12 é o diâmetro, então o comprimento é igual a 37,68. Ok, pessoal? Bora continuar aqui do que nos aguarda? De novo, olha a fórmula aí, comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é igual a 2π vezes r, isso aqui é só para a gente memorizar, porque agora tem uma situaçãozinha, um problema aqui, ó. Uma bicicleta tem uma roda com raio de 35 centímetros. Qual é a distância que a bicicleta percorre em uma volta completa? E aí temos que fazer esse cálculo aí, ó, né? Quanto é esse comprimento ao dar essa volta completa. Então, bora marcar as informações importantes aqui. Primeiro, nós temos uma roda, tem um raio de 35. Então, já temos que dizer, ó, é o raio, não é o diâmetro, é o raio. E ele quer saber qual a distância que ela percorre. Essa distância que ela percorre nada mais é do que o comprimento, tá bom? Bora pensar um pouquinho em qual o contexto aí, tá bom? Porque na questão fala a questão de distância percorrida, tá bom? Mas, na verdade, precisamos entender que essa distância percorrida nada mais é do que o comprimento da circunferência.
Lembra daquela animação que a gente mostrou aqui durante a aula, que quando cortou lá a linha que abriu, né, visualizamos ali o comprimento da circunferência? Então, exatamente isso, vamos calcular aqui o comprimento da circunferência para essa situação, problema, tá bom? E aí nós vamos estar calculando a distância que essa bicicleta percorre. Tudo bem? Então, vem aqui comigo, bora para o cálculo. Bom, pela fórmula, o comprimento da circunferência, vamos pegar aqui, comprimento da circunferência é igual a 2π vezes o raio. Quanto é o π mesmo? Bom, se não falou nada, vamos aceitar o π, ó. Não disse nada na questão, então vamos aceitar o π sendo 3,14, tá legal? Então, 2 vezes 3,14 vezes o raio. Mas quanto é o raio? 35 centímetros. E aí não vamos fazer cálculo, tá, pessoal? Vamos fazer, ó, 2 vezes 3,14, que na verdade nós temos 6,28, né? 6,28, e vamos ter que multiplicar por 35 centímetros. E aí o comprimento será, então, 6,28 multiplicado por 35. E esse cálculo vai nos dar, então, meus 3 alunos, 219, opa, ficou feio aqui, né? 219,8 centímetros. Isso aqui é o resultado da multiplicação, tá bom? De 6,28 vezes 35. Na verdade, o professor só fez por parte. Fizemos aqui, ó, 2 vezes 3,14, que é igual a 6,28, e repetimos o 35, tá bom? Só para fazer por parte. E aí depois fizemos 6,28 multiplicado por 35, que aí nós temos o valor, então, de 219,8 centímetros. Beleza? Bom, agora sim, agora descobrimos que uma bicicleta com raio de 35 centímetros, né? Ao ela dar uma volta completa, ela vai caminhar aí 219,8 centímetros. Beleza? Bom, bora continuar porque tem mais umas questões aqui para a gente resolver. É um praticando, na verdade. A gente vai aplicando a fórmula, a gente vai percebendo como é que a gente usa e vamos aí aprendendo a usar a fórmula e determinar o valor do comprimento da circunferência. Beleza? Vou mostrar mais uma questão para você. Vem aqui comigo. Olha, a questão fala assim, ó, o círculo central de um campo de futebol mede 18,30 metros, ou simplesmente 18,3 metros de diâmetro. Calcule o comprimento do contorno. Bom, a questão, tem que observar que a questão nos deu o diâmetro, tá bom, mano? Diâmetro. Se deu diâmetro, lembra que tinha duas fórmulas nós poderíamos usar? Que o comprimento é igual a 2πr, sempre que eu tiver o raio, ou, né, nós podemos usar que o comprimento é igual a π vezes o diâmetro. Tudo bem? Então, dito isto, ó, vou usar qual fórmula? Vou usar a segunda. Por quê? Porque nós temos informação do diâmetro. Então, vamos usar a segunda fórmula. Só vai repetir ela bem aqui, tá bom? Para a gente ter um espaço melhor. Comprimento igual a π vezes o diâmetro. Comprimento igual. Quanto vale o π? A questão falou alguma coisa? Não falou nada. Então, se não falou, vamos aceitar que o π vale 3,14. E o diâmetro, 18,30, ou simplesmente 18,3. Tudo bem? E aí, alunos, fazendo esse cálculo de 3,14 vezes 18,3, nós vamos ter que o comprimento ele é igual a 57,462 metros. Por que metro? Porque percebam que nós temos aqui, ó, que o diâmetro está dado em metros. Então, 57,462 metros. Vou deixar uma observação para você aqui, ó, que todos os cálculos que a gente faz quando a gente trabalha aqui com o valor do π, e todos esses cálculos que nós temos como resposta é um valor aproximado, tá bom? Porque já que a gente fez uma aproximação do π, né? E π não é somente 3,14, então quando a gente aceita que π é 3,14, todos esses valores são valores aproximados, certo? Bom, tem mais uma questão para a gente resolver e eu quero te chamar a atenção porque você vai gostar dessa questão, olha só. Olha o que diz a questão. 2 atletas estão treinando nas pistas circulares e concêntricas, representadas abaixo. Concêntricas, pessoal, está dizendo que o centro de um
de uma é o mesmo centro da outra. Isso quer dizer concêntrica, tá bom? Bom, olha só, as circunferências são concêntricas, então compartilham o mesmo centro. No entanto, ó, uma pista tem raio 24 e a outra pista tem raio 16. Ou melhor, uma pista tem raio 24 metros e a outra 16 metros. Vamos ver o que o enunciado pede aqui. Se o atleta que está na pista externa der 5 voltas completas, quantas voltas aproximadamente deverá dar o atleta da pista interna para que ambos tenham percorrido a mesma distância? Bora ver? Observação, ó. Considere π igual a 3, certo? Então, bora lá, então. Calculando o comprimento da pista externa. Bom, quanto é o valor do raio da pista externa? Bora na nossa questão? O raio, vamos lá no enunciado. O raio da pista externa, ele mede 24 metros, certo? Então, bora lá então substituir a nossa questão. Então, o comprimento da pista externa é 2π vezes o raio externo, vou simplificar sempre o comprimento igual 2 vezes o π. Ele falou que o π é quanto mesmo? Π é 3, né? Só confirmar no nosso enunciado. Se ele falou considerar π igual a 3. Sim, sim. Então, bora lá. Só para a gente não cometer o erro, né? Então, o comprimento 2 vezes o π, que é 3, vezes o raio externo, que é 24. Tá legal? Então, comprimento igual 2 vezes 3, 6, vezes 24. Bora fazer esse cálculo aqui rapidinho. 24 vezes 6. 6 vezes 4 é 24. Subimos 2. 6 vezes 2, 12 mais 2, 14. Então, usando o algoritmo da multiplicação, a gente acaba descobrindo que o comprimento da pista externa é de 144 metros. Distância total. Distância total é o número de voltas multiplicado pelo comprimento da pista, certo? Mas o comprimento é 144, certo? Tendo esse comprimento, é só a gente fazer o seguinte, ó. Distância total é igual... Quantas voltas ele deu? 5. 5 vezes 144 metros. Então, muito bem. Sabemos, então, que o número de voltas é 5 e que o comprimento da pista é 144. Vou colocar aqui assim. Então, nós temos igual, a distância total é igual a 5 vezes 144, que nós temos como resposta, então, 720 metros. Tudo bem? Bom, mas bora continuar, porque o que ele quer como resposta final? Ele quer saber o número de volta que será dado pelo atleta da pista interna, tá bom? Então, precisar calcular também o comprimento da pista interna. Então, comprimento igual 2 vezes 3 vezes o raio. Só que o raio da pista externa, bora ver quanto ele mede? Vamos lá na nossa imagem. Pista externa, o raio mede 16, tá bom? Então, bora lá, ó. 2 vezes 3 vezes 16, que é metro, né? Unidade de medida. Então, 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 16, nós vamos ter, então, 96 metros. Esse aqui, pessoal, é o comprimento da pista interna, tá bom? E aqui na cartela anterior, que nós temos aqui, ó, nós temos aqui o comprimento total que foi dado, distância total percorrida, tudo bem? E para determinarmos a quantidade de voltas que o atleta que está aqui na nossa pista de dentro, ó, a quantidade de volta que esse atleta vai ter que dar, né, de modo que percorra a mesma distância desse atleta que vem aqui fora, que deu 5 voltas, como fala a questão, de fora deu 5 voltas, que é caminhou um total de 720 metros, né? E aí o atleta aqui de dentro, ele vai dar quantas voltas para caminhar a mesma quantidade, olha só, a mesma distância que o atleta aqui de fora percorreu ao dar 5 voltas. É esse cálculo, essa resposta que nós temos que dar. Então vamos avançar aqui, ó. Vamos lá no nosso cálculo. O atleta da pista de fora externa, né? Ele caminhou 720 metros. O da pista interna, cada volta equivale a 96 metros. E para saber o número de voltas, nós vamos pegar a distância total. Que quanto é a distância total? 720 metros. Vou colocar aqui, ó. Distância total, só repetir a igualdade aqui, ó. Nós vamos ter 720 metros dividido
pelo comprimento da pista interna. Mas qual é o comprimento da pista interna? É 16. 16 não, perdão. 96 metros. Tá legal? E aí, alunos, quando eu fizer essa divisão de 720 por 96, nós vamos obter como resposta 7,5. Qual é o significado desse número 7,5? Quer dizer que ele vai dar 7, ele vai fazer 7,5 voltas, quer dizer, o atleta que está na pista de dentro vai caminhar, ou melhor, vai dar 7 voltas e meia para poder caminhar a mesma distância percorrida pelo atleta que está aqui na pista externa. Bora lá, Neymar, só para a gente fechar a ideia, tá bom? Vamos aqui na nossa imagem da situação problema. Bom, descobrimos que o atleta que está na pista aqui, ó, na pista interna, ao dar uma volta, ele caminha 96 metros, certo? Mas o atleta que estava aqui fora, ao dar uma volta, ele caminha 144 metros. Mas ele deu 5 voltas de acordo com a situação problema. Então, ele caminhou 720 metros, certo? Esse atleta aqui, ó. Para que esse atleta que está aqui caminhe a mesma quantidade, a mesma distância do atleta de fora, ele precisa caminhar ele precisa dar 7 voltas e meia para poder percorrer a mesma distância. Legal, né? Viram só como a matemática nos ajuda aí a resolver situações, problemas, como o cálculo do comprimento da circunferência faz a gente entender, né, quantas voltas um atleta que está em uma pista circular, né, precisa caminhar para caminhar a mesma distância do atleta que está na pista externa, se é a pista maior, né, a pista de fora. Bem legal, né? Bom, meus queridos alunos, era isso que o professor Paulo tinha para trazer para você nessa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e assim eu vou me despedindo por aqui. Até a nossa próxima aula.